Fala galerinha, tudo bem com vocês? Por aqui tudo em ordem. Essa semana daremos continuidade aos nossos estudos, às nossas aulas, infelizmente de uma forma não presencial, devido a essa fase aí que estamos passando, essa fase difícil da pandemia do Covid-19. Confesso que adoraria que tudo isso passasse logo e voltássemos a ter nossas aulas na sala de aula de forma presencial, tanto com aqueles que gostam de matemática, como com aqueles que também não se adaptam fácil, né? Infelizmente a vida é assim, mas a gente tem que seguir em frente, de cabeça erguida, mantendo a fé e com objetividade. Sejam todos bem-vindos e vamos nessa, né? Antes de tudo, é um momento que não é simples para ninguém, nem para vocês alunos, nem para nós somos professores. É algo novo, estamos nos reinventando. E antes de mais nada, é importante estarmos em dia com nossa saúde mental. Para isso, eu darei algumas dicas importantes para vocês, para que possamos atravessar juntos esse momento difícil de uma forma mais harmoniosa, como já falei, e que esse período de aulas não presenciais não vire um fardo para nenhum aluno, nem para nós que somos professores. Primeiramente, sempre que for assistir às aulas, é importante que vocês busquem um local bem iluminado e tranquilo. O silêncio é primordial nesse momento para o aprendizado de vocês. Segundo, quando estiver estudando determinado conteúdo e por algum motivo deu aquela travada, aquela bugada na mente, pare um pouco e dê uma relaxada. Depois vocês voltam para onde pararam no conteúdo. Busquem fontes alternativas e sempre que tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar aos professores, independente de qual disciplina você esteja estudando. Então, jamais avance para um outro conteúdo antes de terem captado bem o conteúdo que está sendo passado. Terceiro, mais importante, se alimentem bem. A gente sabe que o saco vazio não para em pé e, de fato, mantenham-se bem alimentados, pois essas aulas não presenciais, a gente vai passar muito tempo em contato com essas ferramentas tecnológicas e isso consome bastante energia. Então a alimentação ela é fundamental. Tentem se acordarem cedo, porque isso também vai ajudar bastante vocês. No mais é isso, foco e vamos adiante. Fala galerinha do segundo ano, continuando aqui, né? Quando a gente deu início às nossas aulas presenciais, a gente começou com o conteúdo de trigonometria. Então, achei mais importante fazer a revisão dessa parte do conteúdo para a gente depois dar continuidade ao nosso próximo conteúdo que estava previsto no nosso guia de aprendizagem. Então, é um conteúdo que a gente praticamente viu ele completo todo. A gente fez vários exercícios. Então, nessa nossa aula aqui, eu vou focar na parte desse conteúdo que eu julgo mais importante, principalmente visando lá o Enem mais na frente, que é a parte da trigonometria no triângulo retângulo. Só que, antes de tudo, né, o que é trigonometria? É importante vocês saberem que, antes de fazer qualquer cálculo, é importante e é legal saber que a trigonometria ela é o ramo da matemática que estuda as relações existentes entre lados e ângulos dos triângulos. Então, eu consigo, através da trigonometria, correlacionar lado e ângulo de triângulos. Mais especificamente, por meio das definições de seno, cosseno e tangente. Então, vocês devem lembrar dessas nomenclaturas aí, a gente viu algumas fórmulas, alguns macetezinhos, a gente viu algumas coisas relacionadas a isso. E aí, o que é que a gente vai revisar, né? Nessa nossa primeira aula, trigonometria no triângulo retângulo. Então, é uma aula bem simples, bem rápida, didática. Então, a trigonometria ela começou justamente nessa questão do triângulo retângulo e ela recebe esse nome justamente pelo fato do retângulo. Então, o triângulo retângulo ele é
uma subdivisão de um retângulo. Então, eu posso dividir um retângulo em dois triângulos retângulos. Vamos entender isso de forma mais elaborada, né? Então, o triângulo retângulo, a gente vai ter um retângulo. Todo retângulo ele tem duas diagonais, uma que vai no sentido de baixo para cima e a outra de cima para baixo, cruzando, formando um X, né? Então, se eu pegar aqui o retângulo, ele vai ter quatro cantos aqui, e esses cantos eles formam ângulos de 90 graus, que a gente chama ângulo reto. Então, daí vem retângulo. Então, a gente vai ter quatro ângulos retos, cada um formando 90 graus. Como são 90 graus, a soma desses ângulos vai dar 360. E se eu pegar e traçar uma dessas diagonais, eu vou obter dois triângulos. Um triângulo na parte superior e um triângulo na parte inferior. Cada um deles ele vai ter um ângulo reto. Por isso que a gente chama de triângulo retângulo. Então, como vocês podem ver aí, dois triângulos retângulos, cada um com um ângulo reto. Esses triângulos retângulos, eles têm algumas propriedades, algumas definições em cima deles que é bastante importante a gente saber. Então, vamos conhecer pausadamente quais são essas definições, esses conceitos. Então, se eu pegar aqui um triângulo, ele vai ser retângulo, como eu falei, se ele tiver um ângulo de 90 graus. E aí, sempre que ele tiver um ângulo de 90 graus, a gente vai chamar ele de triângulo retângulo. Além desse ângulo de 90 graus, a gente vai ter outros dois ângulos que a gente diz serem complementares, que são ângulos complementares. Quando eu somo esses dois ângulos, eles dois juntos vão darem 90 graus. Então, aqui eu tenho 90 do ângulo reto, mais 90 dos outros dois ângulos, igual a 180. A soma dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, sempre vai dar 180 graus. Então, vamos considerar que eu tenho um ângulo alfa aqui. E aí, através desse ângulo alfa, a gente vai analisar algumas definições, alguns conceitos aqui. Então, primeiro, o lado que fica oposto de frente ao ângulo reto, que sempre vai ser o maior lado, a gente chama isso de hipotenusa. Então, sempre que eu pegar um triângulo retângulo e observar qual é o maior lado, esse lado é a nossa hipotenusa. O lado que fica de frente ao ângulo alfa, a gente chama de cateto oposto. E o lado que fica abaixo do ângulo alfa aí, a gente diz ser o cateto adjacente. Então, adjacente é um termo sinônimo de estar lado a lado. Então, visualizando de forma geral, a gente vai ter isso aí. Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Esses termos vai submeter a um teorema que a gente vai rever daqui a pouco, bastante conhecido, e que vai ser importante também para a gente no nosso estudo de trigonometria aqui. Então, as primeiras relações trigonométricas, né? Quais são elas? Então, a gente tem seno, cosseno e tangente. Isso envolvendo um triângulo retângulo. Então, como é que eu calculo o seno de um ângulo? O seno de um ângulo ele vai ser sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quando eu pegar um triângulo retangular qualquer, eu vou localizar quem é quem. Quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Lembrando que o cateto oposto de um ângulo, ele pode variar a depender do ângulo que eu esteja considerando. Então, se eu pegar lá o ângulo alfa que eu tenho, o cateto oposto a esse ângulo alfa é esse lado aqui. Mas se eu considerar esse ângulo aqui que não está demarcado,
esse lado aqui ele não vai ser o cateto adjacente, ele vai ser o cateto oposto a esse ângulo aqui de cima. Então, isso vai depender do ângulo que eu esteja trabalhando. Então, o cateto oposto é sempre o lado que está de frente ao ângulo que eu estou considerando. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, ela é a divisão entre os dois catetos. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou, de forma mais simples, é o seno dividido pelo cosseno. E aí, tem algumas relações entre os valores desses ângulos, do seno, cosseno da tangente desse ângulo, que a gente vai ver que eles se relacionam. Ângulos notáveis, né? Quando a gente estuda trigonometria, tem alguns ângulos que eles são importantíssimos e a gente precisa conhecê-los. Então, a gente tem 3 ângulos notáveis aí que são bastante importantes e a gente vai rever os valores do seno e cosseno desses ângulos aí. Então, o primeiro ângulo é o de 30, segundo 45, terceiro 60. Então, vamos montar uma tabelinha para a gente captar esses valores. Então, não é algo novo, vocês já viram. Inclusive, tem uma cançãozinha que a gente vai ver aqui. Então, primeiro seno, depois cosseno e a tangente de cada um desses. Então, quanto é o seno de 30, quanto é o seno de 45, quanto é o seno de 60? Seno de 30 é 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30. Cosseno de 30, ele vai ser o inverso do valor. O inverso não. Ele vai ser o mesmo que o valor do seno de 60. Por quê? Porque 30 mais 60 dá 90. Então, eles se complementam. Então, vai ser o mesmo valor. Já quando eu pegar o cosseno de 45, vai ser o mesmo que o seno de 45. Porque 45 mais 45, ele dá 90. Então, eles se complementam. Então, ângulos complementares, eles vão ter os valores de seno e cosseno iguais. Se eu pegar lá, o seno de 20 vai ser igual ao cosseno de quem? Seno de 20 vai ser igual ao cosseno de 70, porque 20 mais 70 vai dar 90. Seno de 10 vai ser igual ao cosseno de 80, porque 10 mais 80 vai dar 90. Então, aqui, ó, completando, quem vai ser o cosseno de 30? Cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 30 vai ser 1 sobre 2. Já a tangente, que é o seno do cosseno, ela vai ser um pouco diferente. Então, quando eu pegar aqui, ó, 1 sobre 2 e dividir por raiz de 3 sobre 2, o resultado ele vai dar raiz de 3 sobre 3. Quando eu pegar raiz de 2 dividido por 2 e dividir por raiz de 2 sobre 2, o resultado vai dar 1. Todo número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Quando eu pegar a raiz de 3 sobre 2 e dividir por 1 sobre 2, o resultado vai ser a raiz de 3. Corta o 2 de baixo com o 2 de baixo dessa outra fração aqui, vai sobrar apenas a raiz de 3. Para essa tabelinha a gente tem uma cançãozinha bem simples, fácil de lembrar, que é para preencher essa tabela, para quando a gente for resolver exercícios, questões, situações, problemas, a gente não precisar estar memorizando essa tabela. A gente pode puxar os valores através da musiquinha. Então, vamos cantar ela a partir de agora. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é diferente, hein? Raiz de 3 vai sobre 3, 1, raiz de 3, raiz de 3 vai sobre 3, 1, raiz de 3, raiz de 3 vai sobre 3, 1, raiz de 3. Valeu, galera!
Se ligaram? É uma cançãozinha simples e bem fácil de lembrar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 vai sobre todo mundo. A raiz em cada um. A tangente é diferente. Raiz de 3 vai sobre 3, 1, raiz de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 sobre todo mundo, raiz em quem não é 1. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então é algo simples, fácil de lembrar. Então, como eu comentei com vocês, os ângulos complementares, né, são ângulos que, ao serem somados, eles vão dar 90 graus. Complementar de 35 vai ser 55, porque 35 mais 55 vai dar 90. E assim vai. Então, como eu falei, ó, seno de 30 ele é igual ao cosseno de 60, porque 30 mais 60 vai dar 90. Já o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, porque 30 mais 60 é igual a 90. E aí, ó, quando eu vou ter aqui o ângulo de 90 graus, quando eu somar os dois ângulos, eles darão 90 graus. Por que é importante saber isso? Se eu tiver aqui essa marcação de ângulo reto e ele der, vamos supor que aqui ele diga que aqui seja 63 esse ângulo. E aí ele quer trabalhar uma questão que eu não envolvo esse ângulo, mas sim esse. Daí é só ver se aqui é 63, aqui vai faltar 27. Então 63 mais 27, 90 graus. E aí a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Como assim, né? A tangente de 30 é o inverso da tangente de 60. Tangente de 30 é igual a 1 sobre a tangente de 60. Fácil de lembrar. Na dúvida, não sabe a tangente, pega o seno, divida pelo cosseno. Importante. Então, dentro do triângulo retângulo, a gente vai ter uma relação bastante importante que a gente chama de Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa relação ela é legal a gente saber porque vai ter situação, problema que a gente só vai conseguir resolver aplicando ela. Então, tendo um triângulo retângulo aqui, a hipotenusa eu vou chamar de A, um cateto B e o outro cateto C. Então, é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Dessa relação aqui tem um triângulo que tem 3 medidas que são bastante conhecidas. É o triângulo retângulo de medidas 3, 4 e 5. Porque 5 ao quadrado é o mesmo que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, 25 é igual a 16 mais 9. Então, além disso, é importante a gente saber o que é um ângulo obtuso. Porque os ângulos notáveis eles são ângulos menores do que 90 graus. São ângulos mais fáceis de trabalhar, digamos assim. Então, nem sempre a gente vai estar com um ângulo que seja menor do que 90 graus. E aí, quando o ângulo é maior do que 90 graus, a gente diz que esse ângulo ele é obtuso. Então, o ângulo obtuso é um ângulo que a medida ele varia é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, para vocês relembrarem um pouco disso tudo aí, é importante vocês reverem as questões da página 12 do nosso livro. São questões que foram resolvidas em sala de aula. E aí, através das resoluções, vocês vão recapitular muita coisa que foi visto em sala de aula. Inclusive coisas que vocês não vão ver aqui nesse vídeo. Por exemplo, como é que eu trago um ângulo obtuso para convertendo para um ângulo agudo, que é menor do que 90 graus, usando aquelas relações lá. Então vamos ver alguns exemplos, né? Eu trouxe para vocês 2 exemplos e em seguida eu vou lançar para vocês uma lista de exercícios para vocês resolverem, justamente baseado nessas relações do triângulo, da trigonometria do triângulo retângulo. Então, primeira situação, problema. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus.
Depois de percorrer 8 quilômetros, o avião se encontra a que altura? Então ele só dá duas informações, o ângulo e uma distância. Então, para a gente acompanhar melhor essa situação, é importante a gente fazer um esboço, um desenho. Então, a gente sabe que o avião está horizontal no solo, e quando ele alça voo, ele faz uma inclinação com o solo. Basta lembrar que ele levanta o bico para alçar o voo. E aí, essa inclinação, ela forma um ângulo com o chão. Então, esboçando a situação, a gente vai ter isso aqui. O avião levantando o voo, e aí, entre o avião e o chão vai ter um ângulo de 30 graus, como falou na questão. E aí ela fala que o avião percorreu 8 quilômetros nessa inclinação e quer saber justamente a que altura esse avião está. Então, se a gente observar, isso é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, basta usar as relações as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Por quê? Estou trabalhando, como eu falei lá no início, trigonometria estuda as relações entre lados e ângulos. Eu tenho um lado e tenho um ângulo, então basta usar a trigonometria. Então, para a gente acompanhar com mais facilidade, a gente vai ter aqui o triângulo retângulo, a hipotenusa, maior lado, de frente ao ângulo reto, cateto oposto ao ângulo B, tem aqui o ângulo B, cateto adjacente olhando para o ângulo B. Se eu pegar o ângulo C, o cateto oposto vai ser esse lado aqui, Então, novamente, se eu pegar o ângulo B mais o ângulo C, ele vai dar 90 graus. E aí, a gente vai ter nossas relações, nossas formas. Então, eu quero saber a que altura está, né? Então, eu vou trabalhar justamente com as relações trigonométricas. Então, seno de um ângulo seno, se eu considerar o ângulo B aqui, o que está em destaque, em amarelo. Quem vai ser o seno de B? Cateto oposto, que é o lado B, dividido pela hipotenusa, que é o lado A. Então, é B sobre A, como está aqui. Quem vai ser o cosseno do ângulo B? Vai ser o cateto adjacente, lado adjacente, dividido pela hipotenusa, ou seja, é o lado C dividido pelo lado A. E a tangente do ângulo B vai ser cateto oposto ao ângulo B dividido pelo cateto adjacente ao ângulo B, que isso é o mesmo que B dividido por C. Além disso, a gente vai precisar da nossa tabelinha. Seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45, 60. Uma vez que na questão ele trabalha o ângulo de 30. Então, vou usar um desses valores aqui, do seno, cosseno e da tangente de 30. E aí, como é que eu lembro de forma simples as formas, né? Só lembrar dessa dicasinha aqui, só catoa, só, seno, oposto, hipotenusa. Ou seja, o seno do ângulo é o lado oposto dividido pela hipotenusa. K, o cosseno do ângulo é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é oposto sobre adjacente. Só catoa. Fácil de lembrar. Então aqui, como é que a gente resolve, né? Eu tenho o ângulo de 30 graus. E aí, como é que eu vou decidir se eu vou trabalhar com seno, cosseno ou tangente? Simples. Quem é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir essa distância aqui. Então, se eu quero descobrir essa distância ela é oposta ao ângulo de 30 graus. Esse lado aqui, ele está de frente ao ângulo de 30 graus. Então, é cateto oposto. E eu tenho o valor desse lado aqui, que é a nossa hipotenusa. Então, qual relação envolve cateto oposto e hipotenusa? A relação que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, vou trabalhar com seno. Seno do ângulo. Que ângulo eu tenho? O ângulo de 30 graus. Por isso que aqui aparece seno de 30 graus. Então, seno do ângulo é cateto oposto dividido por hipotenusa.
O cateto oposto é esse lado que eu não sei, chamei de x. A hipotenusa ela mede 8. Então, seno de 30, vou lá para a tabelinha. Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, substituindo seno de 30, igual a x sobre 8. Então, a gente vai ter isso aí. Para resolver essa equação aqui, basta multiplicar extremos e meio. O de cima pelo de baixo pelo de cima. Então, 2 vezes x, 2x, e 1 vezes 8, que vai dar 8. Então, 2x igual a 8 vezes 1. 8 vezes 1, todo mundo sabe que é 8. Então, resultado, x igual a 8 dividido por 2. Quem está multiplicando o x vai passar dividindo. 8 dividido por 2, 4. Ou seja, se ele alçar um voo a um ângulo de 30 graus, depois de percorrer 8 km, ele vai estar a 4 metros do chão. E aí está resolvido nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo é bem parecido também com esse. Então, vamos lá. Calcula a medida da altura H. Então, a gente já sabe que ele quer a altura, certo? De uma torre de transmissão de energia elétrica, sabendo que a medida da distância do ponto que se encontra o observador até a sua base é 60, e do qual se vê a torre sob um ângulo de 60 graus. Então, imagina a situação. Eu vou ter uma torre, do pé dessa torre vai ter alguém distante dela, distante de 60 metros. Quando essa pessoa olha para o topo dessa torre, vai formar um ângulo de 60 graus. A gente fez uma atividade na escola, do lado de fora da escola, inclusive, que foi para calcular a altura de uma árvore, usando o teodólito que vocês confeccionaram. Bem parecido com aquela situação lá. Então, fazendo o esboço dessa situação, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter uma torre, essa torre tem uma altura aqui, H, denominada na questão de H. E aí, esboçando a situação, né? Lembrando da dica SOHCAHTOA para resolver a questão, para saber qual fórmula, qual relação trigonométrica eu vou usar, se é a do seno, do cosseno ou da tangente. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, esboço da situação. Eu tenho a torre, como vocês puderam acompanhar, né? Vou ter a torre aí. Da torre vai ter um observador que vai estar a 60 metros de distância, e quando esse observador olha para o topo da torre, vai formar um ângulo de 60 graus, certo? Esse é nosso esboço. Se vocês observarem, isso aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Aliás, vai formar um triângulo retângulo que possui um ângulo de 90 graus. A gente vai ter isso aqui, ó. Aqui vai ser a altura da torre. Essa base aqui é a distância da torre, então, para o observador. E essa distância aqui é justamente a distância observada, formando um ângulo de 60 graus. Então, aqui para a gente, esse A é o topo da torre, que está aqui. O B é o pé da torre e o C é onde está o observador. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, aqui mede 90, 60. Se esse mede 60, esse outro vai medir 30, porque 30 com 60 vai dar 90. Então, para resolver isso, ângulo, triângulo, retângulo, tem um ângulo e tem um lado, relações trigonométricas. Qual das três eu vou usar? O Sol, o K ou o TOA, né? Fácil de analisar. Eu quero descobrir a minha altura. A altura é quem? É o lado oposto ao ângulo. E aqui eu tenho o lado adjacente ao ângulo. Se vocês observarem, eu não tenho o valor da minha hipotenusa. Se eu não tenho o valor da hipotenusa, eu não posso usar ela. Então, quais relações tem a hipotenusa? Seno e cosseno. Se eu não tenho a hipotenusa, eu nem posso usar o seno, nem posso usar o cosseno. Então, a gente vai usar a tangente. A tangente é
cateto oposto sobre cateto adjacente. Para a gente aqui na nossa situação, o cateto oposto é a altura da torre, que é o que eu quero descobrir, é o meu objetivo, e cateto adjacente ele mede 60. Então a gente vai ter o seguinte, lembrando sempre da nossa tabelinha, né? Eu vou usar a tangente de 60, que ela mede raiz de 3. Então, a gente vai ter tangente de 60 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente, que o nosso cateto oposto é o valor de h e o cateto adjacente é o 60, que é a distância. Então, como a tangente de 60 é raiz de 3, a gente vai substituir tangente de 60 por raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 igual a h dividido por 60. Novamente, faz extremos e meio. Aqui embaixo do raiz de 3 é como se tivesse 1. Então, fica 1 vezes h. 1 vezes h dá o próprio h. E 60 vezes raiz de 3, que vai dar 60 raiz de 3. Certo? Então, multiplicando por 60 vezes raiz de 3, fazendo a multiplicação de 60 por raiz de 3, a gente vai ter 60 raiz de 3. A resolução vai ficar dessa forma aí, porque a questão ela não deu o valor para a raiz de 3. Então, a resposta final, 60 raiz de 3 metros. Esse é o valor da altura da torre. Então, são dois exemplos simples, envolvendo coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente pode trabalhar, a gente pode chegar a essa situação de precisar saber. E aí, para essa nossa primeira aula, só isso. E eu vou enviar para vocês uma lista de questões semelhante a essas daqui, certo? Então, por hoje é só. Tentem resolver a lista de exercícios e eu estarei online para tirar as dúvidas de vocês.